noite a todos aí mais uma vez, né? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, e creia que através da palavra, da força dele, nós vamos vencer qualquer situação em nome de Jesus, amém? Vamos meditar então na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, você que trouxe. Vamos lá em Lucas capítulo 6, vamos lá a partir do versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. Tenho sede de ti, Senhor, fome de ti, Senhor. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, é um ensinamento do próprio Senhor Jesus, muito importante para a nossa vida. Diz aí, Lucas 6,43, diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Amém? Então vamos analisar aqui, né, meus irmãos? Jesus, ele está falando sobre a árvore e seus frutos. Você identifica a árvore pelo que ela produz. Se você olhar lá uma bergamota, você vai saber que é uma bergamoteira. Você vai olhar lá uma goiaba, vai saber que é goiabeira. Traz isso para nós no sentido espiritual. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Árvore boa produz bom fruto, árvore má vai produzir mau fruto. Então vamos trazer para nós de maneira geral, né? Isso aqui é um ensinamento do próprio Senhor Jesus, né? Então pense na tua família. Você está produzindo que fruto lá na tua casa? Fruto de acusações, julgamento, quem sabe tentando lá empurrar Jesus, talvez até com boas intenções, mas produzindo mau fruto, como se diz, tentando empurrar Jesus a goela abaixo, né? Não respeitando as outras opiniões dos outros familiares, enfim. Então, se eu estou analisando e estou produzindo mau fruto, eu não fui chamado para produzir esse mau fruto. Então é necessário eu buscar em Deus a mudança interior, porque se eu estou produzindo um mau fruto com palavras, ações, atitudes, é um sinal que aqui dentro está mal também. Então eu tenho que analisar como está dentro de mim para que eu venha produzir bom fruto. Então é necessário uma mudança, é necessário eu me encher mais da presença de Deus, mais da palavra, mais do Espírito Santo. Amém? Jesus fala mais sobre isso, Ele chama também o nosso coração de bom tesouro, né? Diz aí, o homem bom, versículo 45, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, um versículo bem conhecido por todos nós, né? Que o coração, né? A boca confessa que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de maldade, vai produzir. Você vê que Jesus fala: a árvore boa produz bom fruto. E agora ele diz: coração bom fala palavras boas. Do que está em abundância no coração, isso fala a boca. E a gente sabe que a gente vai se fartar dos frutos dos nossos lábios. Então, se o nosso lábio, se os nossos lábios estão produzindo coisas ruins, alguma coisa está errada com o nosso coração. Então a gente precisa mudar, precisa se encher da presença de Deus. A gente até falou no domingo agora, né, irmãos, um pouquinho sobre isso,
que Jesus ensinou, e ele fala ali do Jonas, né, que ele pregou na cidade de Nínive, e ele disse que os ninivitas ouviram aquela pregação e se arrependeram, né? Lembra disso? Então ouviram a palavra e colocaram no coração e produziram bom fruto. Eles se arrependeram do seu pecado, amém? Como nós vemos também a mulher, a rainha de Sabá, né, que foi até o Salomão, querendo ouvir a sabedoria, e depois que ela ouviu a sabedoria de Salomão, ela louvou a Deus, porque deu a ele aquela grande sabedoria, amém, irmãos? Então a gente vê mudanças, né? Então os ninivitas ouviram a pregação do Jonas, que Deus iria destruir a cidade, mesmo Jonas não falando de arrependimento, eles mudaram o comportamento, produziram o fruto do arrependimento, da mesma forma a rainha e assim por diante. Então o que a gente vê? Aqui tem que existir uma mudança. Não adianta eu dizer, mas eu sou uma boa árvore, mas eu só falo coisa negativa, ou eu só amaldiçoo o meu familiar, falo palavras que machucam, falo palavras que amaldiçoam, né, que fazem mal para o meu familiar. Então eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que buscar em Deus e encher esse tesouro. Lembra que ele fala? O bom tesouro do seu coração tira boas coisas. Pense, o que você tem colocado para dentro do teu coração? Que tipo de sentimentos, pensamentos, sabedoria, o que você tem absorvido no teu coração? Coisas ruins ou coisas boas? Que nós venhamos absorver a palavra de Deus, os frutos de Deus no nosso coração, e assim produzir o melhor de Deus, amém? Talvez até aqui, irmãos, muitos de nós podemos até pensar, pastor, isso aí a gente já ouviu faz tempo, isso aí é tão importante assim, pastor Leonardo, esse negócio de ser uma boa árvore para produzir bom fruto, ou de ser um homem bom, uma mulher boa, que dentro do coração enche de coisas boas para falar coisa boa. Será que isso é tão importante? Eu quero mostrar para você que Jesus considera tão importante isso, meus irmãos, que de certa forma ele diz que essa pessoa não é serva dele se não fazer a vontade dele. Então muitas vezes a pessoa se auto-intitula filha de Deus, servo de Deus, é pastor, é obreiro, é servo, é isso, é aquilo. Só que muitas vezes a pessoa se intitula e chama ele de Senhor, mas não está fazendo a vontade dele. E ele podemos dizer aqui que ele afirma isso. Olha só o que diz aí, vamos continuar lendo. 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém? Então Jesus ele fala, por que vocês estão me chamando de Senhor, mas não estão fazendo a minha vontade? Então você vê que é possível pessoas chamarem Jesus de Senhor, é o meu Deus, até pessoas que nem vêm na igreja, com todo respeito, né? Falam, ai, o Senhor Deus, né? Ai, o meu Deus, o Senhor Jesus, e assim por diante. Só que não adianta chamá-lo de Senhor se não é servo, né? Para a gente entender, naquela época existia muito servo, escravo, né? E isso existia. E imagina um servo de alguém que aquele senhor fala e o servo não faz nada. Vamos dizer que fosse um trabalhador, o patrão diz, faz lá tal coisa, corta lá algo, vai lá cavar um buraco, sei lá, e o servo não faz. Meu irmão, não é servo, não é? E aqui Jesus está dizendo, cuida do teu coração, seja um homem bom, uma mulher boa, produza bom fruto. E a pessoa continua produzindo mau fruto, continua com as suas palavras produzindo coisa negativa, né? Abre a
boca para falar um monte de coisa ruim e assim por diante, ou seja, não está sendo serva de Jesus. Se eu chamo Ele de Senhor, eu tenho que realmente ser servo, ou seja, ouvir a voz dEle e obedecer, seguir, né? Ele diz que transforma o nosso coração se a gente crer, se a gente buscar. Ele muda, chega a se falar de nascer de novo, onde o passado fica para trás. Ele diz que tudo Ele faz novo, amém, irmãos? Então é questão de eu querer. Pastor, um dia eu fui uma árvore má na minha família, um dia eu só fiz mal na minha família, hoje eu quero ser uma árvore boa. Jesus, me muda, eu quero ser essa pessoa boa que tem um tesouro bom no seu coração, que é a palavra de Deus, amém? Quando a gente fala aqui de bom tesouro do seu coração, a gente lembra também um pouquinho da palavra de domingo, que também é falado. Jesus, ele diz acerca daqueles que não colocam a sabedoria de Deus. Por que ele citou o Jonas, citou a rainha de Sabá? Porque os fariseus não queriam ouvir a palavra, eles queriam sinais. Eles queriam que Jesus fizesse algo exterior, e Jesus estava dando este ensinamento para eles, e eles não queriam, eles queriam um sinal. E aí Jesus diz que eles eram uma casa vazia, desocupada. Jesus faz referência aos espíritos malignos, e ele diz que o espírito maligno vai voltar para casa, vai encontrar ela desocupada, vazia, e ele vai entrar e vai tornar 7 vezes pior o estado da pessoa. Quer dizer, um coração vazio. Lembra que a gente está falando aqui, o assunto é o bom tesouro do seu coração. Se o coração estiver vazio, vai ser uma morada para o diabo entrar, como o próprio Jesus dizia, ele só rouba, mata e destrói. Então vai se tornar o estado da pessoa pior. Então eu tenho que cuidar desse coração, eu não posso deixar ele vazio, tenho que encher de coisas boas, e as coisas boas são a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, para que então eu venha produzir bom fruto. Diga glória a Deus. E aqui fala mais sobre quem ouve a palavra e pratica ela. Ouve os ensinamentos de Jesus e pratica. Olha o que Jesus compara aí, né? Essa pessoa, vamos continuar lendo. Lembrando, tome cuidado com quem chama Jesus de Senhor, mas não obedece a sua voz. Ele diz: por que me chamais Senhor e não ouve a minha voz? Não ouve o que eu falo? Não esquece que muitos podem chamar Jesus de Senhor e não ouvi-lo. Diz aí mais, versículo 47: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, analisa, observa para praticar, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Amém? Deixa eu destacar aqui para os irmãos, para todos nós, Jesus está falando aquele que ouve as minhas palavras. Irmãos, aqui nós devemos entender que é as palavras de Jesus, as palavras mais importantes da nossa vida. Então tá certo que existe a Bíblia toda, Velho Testamento, tem muita coisa boa, Salmos, Provérbios, toda a Bíblia é boa, é importante, é muito edificante, né, na nossa vida. Só que as palavras mais importantes para qualquer um de nós são as palavras de Jesus. Jesus, ele é a nova aliança, o Novo Testamento. Então a velha aliança ficou para trás. E às vezes o que você vê, pessoas pegando a velha aliança, líderes espirituais ou até pessoas querendo obrigar outras a seguir aquela velha aliança e sei lá mais o que, né? E procurando pegar às vezes até coisas isoladas, versículos isolados da Bíblia, e querendo impor. E tem pessoas que ela está ouvindo isso.
Por que que eu estou falando sobre isso? Porque Jesus diz, não é as palavras dos outros, não é do pastor Leonardo, não é da igreja A, B, C, não, é as minhas palavras. Se você ouvir as minhas palavras, as palavras de Jesus, você vai ser abençoado, você vai alcançar a salvação, você vai alcançar o que Deus tem de melhor para você. E qual é as minhas palavras? As palavras de Jesus cuida do teu coração, seja uma árvore que produz bom fruto, seja uma pessoa que enche o coração de coisas boas. Diga glória a Deus. Então esse é o ensinamento de Jesus, amém, irmãos? E a gente vê hoje em dia muitas pessoas chamando Jesus de Senhor, mas ensinando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Outro dia até aconteceu um caso aí de eu atender uma pessoa, algumas pessoas souberam de um caso de umas pessoas que se dizem evangélicas ou conhecedoras da Bíblia há muito tempo, e aí um familiar lá, uma pessoa morreu, e uma outra pessoa lá que até manifesta com demônios que viu ela, que viu a pessoa morta, e os crentes lá meio apavorados com isso. Aí a Bíblia diz que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, ou seja, só no julgamento final para aquela pessoa se levantar de novo, amém, irmãos? Só que aí os crentes, sem ouvir as palavras de Jesus, sem fundamento bíblico, até na parábola lá do rico e do Lázaro, o rico pede para o Lázaro voltar e avisar os irmãos dele, né? E ali na parábola Jesus já fala, não tem como ninguém voltar, eles têm a palavra, eles têm os profetas para ouvir, amém, irmãos? E aí às vezes a pessoa pega, sem ouvir as palavras de Jesus, ouve alguém que falou, mas fulano de tal, fulano viu a pessoa morta, e agora, né? Às vezes tem pessoas que alguém chega para eles, que Deus, outro dia eu fiquei sabendo de um caso de uma pessoa que se diz até pastor lá, e foi revelar lá, foi fazer uma oração no local, em vez de abençoar o local, abençoar as pessoas, revelou lá no meio da oração lá que ia ter uma pessoa ali que ia morrer de câncer, que Deus estava revelando, alguém que vai ter câncer, vai morrer e não sei mais o que. Olha, Jesus, você viu alguma vez Jesus mandar revelar isso? Você viu Jesus alguma vez dizer, olha, Deus me revelou aqui que eu acho que tu vai ter um câncer? Quando não, às vezes uns querendo aparecer diz, não, Deus está me revelando que vai livrar alguém de um acidente. Parei que eu vou orar que o acidente vai ser livrado, só para aparecer, eu sou poderoso que vou te livrar do acidente. Se aquela pessoa acreditar em Deus, Deus vai sempre guardar a vida dela, irmãos, amém? E se tiver que enfrentar alguma coisa nesse mundo, é permissão de Deus, sim ou não? Só que às vezes tem pessoas que querem falar e pregar coisas que você não vê Jesus falando em nenhum momento. Você viu Jesus dando salto, dando pirueta? Você viu Jesus caindo no chão em algum momento, fazendo pessoas caírem? Você viu Jesus revelando o futuro para as pessoas? Você viu Jesus falando, os limpos de coração verão a Deus? Você vê Jesus dizendo isso aqui que a gente viu, temos que ser um bom homem, uma boa mulher que produz bons frutos, amém, irmãos? Então o que a gente vê? Jesus, ele está dizendo as minhas palavras, então é as palavras dele. Tome cuidado, porque às vezes tem um monte de gente chamando ele de Senhor, mas não fazem nada do que ele fala na palavra, ou seja, está agindo fora, sem fundamento que ensina, sem fundamento que fala. Muitas vezes o fundamento é emoção, o fundamento é orgulho humano, vaidade, porque quer aparecer, porque quer ser o tal, né? Então Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente escute as palavras de Jesus, amém, irmãos? Por exemplo, né, só para você entender o que eu quero dizer exatamente, para você compreender melhor. Por exemplo, Jesus fala que Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é a nova aliança, amém? Aí vem alguém plantar no teu ouvido que a antiga aliança você tem que obedecer.
que você tem que ainda seguir a lei do Moisés. E aí, meus irmãos, quando você chegar diante de Deus, e vamos dizer, eu estou dando um exemplo para você compreender o que eu quero dizer, e Deus chega para você e diz: e aí, tu não guardou a lei de Moisés? Você vai ter um fundamento. Mas para aí, Deus, o Senhor mandou o seu Filho Jesus, e Ele diz para mim seguir os ensinamentos dele, e foi o que eu procurei fazer. Quem está compreendendo o pastor? Só que tem pessoa que, se alguém encosta no ouvido dela e diz: tu tem que guardar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, a pessoa sai fazendo. Por que não? Porque é a palavra de Jesus. Tem gente que nem examina a Escritura para ver se é a palavra de Jesus. Tá certo? Pode ter casos que a pessoa não sabe ler, ou não sabe, manusear, mas ela tem que procurar fontes confiáveis, pessoas que realmente leiam a Bíblia e não inventem coisas da sua cabeça e fiquem lá pregando. Porque tem gente que, eu não sei, irmãos, parece que só precisa ter nome de igreja, título de pregador ou de pastor, a pessoa já sai acreditando em tudo. E da onde isso? Se o próprio Jesus manda examinar as Escrituras. Você está compreendendo? Então você tem que examinar. Para aí, é a palavra de Jesus mesmo? É Jesus falando? Para aí, é ensinamento de Jesus? Ele é a nova aliança, é Ele que eu tenho comunhão, é nele que eu tenho comunhão com Deus, então eu vou ficar nele. Então ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras. Então, se você ouvir as palavras de Jesus, você não vai ter nada que te atrapalhe para ter comunhão com Deus. Lembra que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem te leva ao Pai não é igreja, não é pastor, não é religião, não é bispo, não é nenhum religioso nesse mundo, não, é Jesus. Então as palavras de Jesus te levarão ao Pai, te trarão tudo que você precisa. Amém, irmãos? E olha o que ele fala aí de quem realmente ouve a palavra dele, ó. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada ou fundamentada sobre a rocha. Amém? Então essa casa estava sobre a rocha. E Jesus está dizendo: quem ouve as minhas palavras é uma pessoa que está fundamentada na rocha. É uma pessoa que o fruto que ela vai produzir é o vento bater, a enchente bater, e ela não vai cair, ela vai prevalecer contra a enchente. Amém? É o que Jesus está dizendo. Esse é um fruto de quem está na rocha. Por isso que eu falei o exemplo de pessoas que distorcem a Bíblia ou falam coisas que não estão de acordo com o que Jesus ensina. Por quê? Porque vai vir, irmãos, vento de doutrina. Não é de hoje isso, irmãos. Às vezes a gente prega isso hoje, tem pessoas que pensam: o pastor ou a igreja ou o pastor não gosta de outras religiões, de outras igrejas, não sei mais o que. Não, irmão, quem lê a Bíblia sabe que lá na época do apóstolo Paulo já vinha vários falsos profetas tentando atrapalhar, para tirar o propósito de só Jesus que salva, só Jesus que é o Messias. Você está compreendendo? Lá na época do apóstolo Paulo, a Bíblia foi escrita em torno de 60, 70 anos depois de Jesus ter morrido. Então quer dizer, a gente vê que nessa época já existia isso. Hoje existe também pessoas querendo desvirtuar, tirar da base, que é apenas praticar o que Jesus ensina, levando para outras questões, vaidade, um monte de outras coisas que tem por aí, tudo para atrapalhar. Agora, quem tem fundamento sabe o que Jesus quer. O que Jesus quer de mim? Ele quer que eu cuide do meu coração,
Ele quer que eu seja uma árvore que produz bom fruto, que eu cuide as minhas palavras para produzir o bem e não o mal. Amém, irmãos? Então quer dizer, eu tenho um fundamento. Pode vir alguém buzinar no meu ouvido e dizer: não, mas se tu correr, que se tu subir no monte, Deus vai te atender mais rápido, porque se tu pular lá vai acontecer mais rápido a bênção. Não, a bênção vai acontecer se eu ouvir as palavras de Jesus. Amém, irmãos? Se eu praticar o que Jesus me ensinou, é isso que vai me abençoar. Eu tenho fundamento bíblico para isso. Então, quando eu tenho a palavra de Jesus, eu tenho fundamento. Então, leva para esse sentido de doutrinas que existem por aí, que saem do que Jesus ensina. Como eu dou o exemplo que eu falei para você, imagina, irmãos, a oportunidade de uma pessoa ir orar num lugar onde tem pessoas incrédulas, e aí em vez da pessoa falar do amor de Jesus, falar da bondade de Deus, da misericórdia, né, do que Jesus fez na cruz, a pessoa vai lá e revela que um lá vai ter câncer, vai morrer. Aí sai todo mundo escandalizado, falando mal da pessoa, né, achando aquilo ali terrível, porque em vez de levar paz, amor, coisas boas, que é o que Jesus nos chamou para levar, levou confusão, levou lá um monte de coisa ruim. Está todo mundo na volta apavorado, e aí escandaliza o nome de Jesus. Aí você olha para Jesus. Quando que Jesus fez isso? Ele até foi em lugares que tinha pessoas doentes, mas ele ia para curar, para libertar, para salvar, para abençoar, e não para dizer: alguém aqui vai morrer, pronto. Ainda se fosse para dizer: vai morrer, nós vamos orar aqui, Deus vai ter misericórdia e vai salvar. Nem isso ainda foi falado. Foi falar: vai morrer. Olha só que coisa, que notícia mais maravilhosa. Cadê o fundamento bíblico disso? Aí você vê título de pastor, título de pregador, ou seja, chama ele de Senhor, mas não faz o que ele manda. Você está compreendendo? Isso existe, seja levando para o lado de pregador, levando para o lado de ministro, obreiro, sei lá, bispo, membro de igreja, todos os sentidos. Nós não podemos chamar Jesus de Senhor se a gente não está fazendo o que Ele manda, o que Ele tem falado para nós. Amém, irmãos? Então quem fala, aliás, quem ouve e faz o que Ele fala, Ele está dizendo: você vai ser uma casa na rocha, vai vir o que for e nada vai abalar a tua fé. Você vai se manter firme em nome de Jesus. Amém? Agora a gente falou nesse sentido de doutrina, leva para o lado também de problemas, de dificuldades. Por exemplo, está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí você chega em casa, teu familiar diz: eu nunca vou pisar os pés numa igreja, eu não quero saber de Jesus coisa nenhuma. Você tem o fundamento de que Jesus disse que quem convence o homem é o Espírito Santo, não somos nós. Olha, Deus, eu não consegui convencer esse meu familiar, mas o Senhor diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, convence o meu familiar. Amém? Você vai ficar orando: Deus abençoe. O Senhor transformar água em vinho, você pode transformar essa pessoa perturbada em uma pessoa liberta, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O Senhor diz que tudo é possível ao que crê. O Senhor foi lá e ressuscitou Lázaro. Não importa a gravidade, a situação que esteja morta, o Senhor pode ressuscitar um casamento, ressuscitar um filho que está morto nas drogas, pode ressuscitar um familiar que está morto no egoísmo, no orgulho. O Senhor pode fazer essa obra. Amém, irmãos? E isso é ter fundamento. Jesus diz: vai vir a enchente e a casa vai permanecer de pé. A casa vai vencer a enchente. Não é a ausência de dificuldade, mas é a casa vencendo a dificuldade, a casa vencendo a enchente. Você é a casa que coloca as palavras de Jesus em prática. Então você vai vencer, seja qual for a enchente, em nome de Jesus. Amém? Esse é um dos frutos
de quem ouve e pratica as palavras de Jesus, é vencer a enchente. Não importa o que o médico diz, Jesus diz que levou na cruz do Calvário as tuas enfermidades. Acredite, invoque, ore, creia no que Ele ensina, e assim você vai alcançar a tua bênção em nome de Jesus, amém? Então Jesus diz: quem ouve, fundamenta a vida na rocha, e quando vem a enchente, não derruba. Pense aí, qual tipo de enchente você tem enfrentado? Contrário à palavra, contrário à promessa, contrário à tua felicidade aqui na terra, ou até mesmo a salvação da tua família, como a gente ora hoje. O que você tem identificado de coisas contrárias? Fique firme no que Jesus fala. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Ele disse que se você mandar a montanha, ela vai embora. Então creia no que Ele ensinou, em nome de Jesus, amém, irmãos? E também, não esqueça que Ele diz que no nome dEle nós temos o poder para expulsar todo o mal, amém, irmãos? Então está aí, palavras de Jesus, em quem eu tenho que ter a minha fé e as palavras que eu tenho que guardar no meu coração, amém, irmãos? Agora olha só o que Ele diz mais aí no 49, diz aí mais: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então olha só, semelhante ao que a gente viu no domingo. Quem estava no domingo, quem não estava, assiste aí no Face a palavra que está gravada, O que a gente falou lá no finalzinho? Que o diabo, o demônio, Jesus que fala isso, O espírito volta e encontra a casa vazia, desocupada, e ele entra e traz 7 espíritos piores, e Jesus afirma: o estado daquele homem se torna pior. Então pense nisso. Aqui está dizendo: a casa que não é edificada nas palavras de Jesus, a rocha é as palavras dele. Ele diz que a ruína vai ser grande. Você já viu aquela, não estou dizendo que a gente não vai ter dificuldade em algum momento na nossa vida, é natural as lutas virem, mas como a gente está vendo, com as palavras de Jesus a gente vence, amém, irmãos? Agora você já viu aquelas pessoas que parece que estão sendo pisoteadas pelo capeta, e elas se dizem muitas vezes de Jesus? Sim ou não? Você acha que isso é normal, meu irmão? Você acha que é essa a vontade de Deus? O que falta muitas das vezes? As palavras de Jesus. Muitos entendimentos que aquela pessoa não tem para lidar com as situações do dia a dia da vida, e aí ela acaba sendo pisoteada pelo diabo. E aí você vai falar, é aquela pessoa que tem um fundamento numa religião, em profecia, fundamentada lá em sonho, fundamentada lá em um monte de outras coisas. Tem gente aí, Jesus amado, irmãos. Outro dia eu vi uma pessoa, nem me lembro mais o nome, aí na internet, que ela disse, ela não sei de onde que ela tirou esse fundamento, que ela falou até do aniversário do diabo, que o agosto, que agosto é o mês do cachorro louco mesmo, sei lá, do azar, sei lá do que. E ela dizia: sabe por que isso esse mês é o pior mês? Porque é o aniversário do diabo. Que fundamento é esse bíblico? Ela disse: olha, toma cuidado nas panelas lá da tua casa, porque tem demônio que fica dentro das panelas. Olha que bobageira, irmão. Aí existe diabo, não estou aqui te dizendo que não existe, mas olha que fundamento, é só para amedrontar. Da onde que se nós abrirmos a boca e consagramos a nossa casa a Deus, tudo que temos pertence a Ele, está abençoado e pronto, acabou. Jesus disse que a gente é pisoteado ou a gente pisa?
A gente quer para pisar nele, e ainda Jesus afirma: você pisa em serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e aí Jesus afirma: nada te causará dano algum. Então quer dizer, alguma coisa está errada. Ou eu acredito nas palavras de Jesus, ou eu não acredito. Aí o diabo está lá pisoteando em mim, estou lá, ai irmão, aí vira para os irmãos: ai irmão, não é fácil ser de Jesus, né? Ai, está sempre choramingando. Será que não está sendo essa casa aqui? O que está dizendo aqui? É casa igual a outra, só que só quem conhece lá dentro sabe se tem fundamento ou não. É ou não é verdade? Se você olhar duas casas sem enxergar o fundamento, você não sabe se ela tem fundamento, se ela não tem. Você olha e diz: são duas casas, mas uma tinha fundamento e a outra não. Uma vence as dificuldades, vence a enchente, a outra é destruída pela enchente. E Jesus chega a afirmar ainda, né? E foi grande a ruína daquela casa. Grande a ruína daquela. Não é só uma casa derrubada. Jesus ainda diz: vai ser grande a ruína. Porque ouve e não pratica. Não é perfeição. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito. Jesus não diz os perfeitos, né? Não, Jesus diz quem não pratica. Então eu tenho que decidir praticar a vontade de Deus, praticar o perdão, praticar o amor, praticar as palavras de fé, praticar a fé, orando contra o mal, determinando que a minha vida vai ser abençoada, crendo lá na transformação da água para o vinho na minha família, né? Chamando a ressurreição. Isso é fé, amém, irmãos? É eu praticar o que Jesus ensina. Agora eu ficar de braço cruzado e ainda deixar o coração se contaminar com tudo que é coisa, nós podemos levar até para esse lado, né? Que a casa na rocha fica de pé diante da enchente. Às vezes a pessoa ouve uma palavra atravessada de alguém, já está lá cheia de mágoa, já caiu, já desabou na mágoa, já desabou na enchente de mágoa, né? Já está lá, desabou lá nos pensamentos negativos. Alguém vira para ela e diz: tu nunca vai conseguir. Ela já cai, desabou, já desaba. Acho que eu nunca vou conseguir, porque eu vou morrer, porque não adianta, e já chora, já fica lá frustrada, cheia de mágoas. Ou seja, é uma casa que não está na rocha. Quem está na rocha, vem a enchente, seja qual tipo de enchente for, seja de palavras negativas, enchente de alguém tentando, quem sabe, te derrubar, com palavras para te atingir, seja uma enchente de problemas, vai vir e a casa não vai cair, ela permanece de pé, ela vence a enchente em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, sejamos essa casa na rocha. Casa na rocha é casa não na religião, não na igreja A, B, C, não no fulano que o fulano disse. Não, meu fundamento não é o fulano, meu fundamento é as palavras de Jesus. Então eu vou ficar nas palavras dele e eu vou vencer o que vier em nome de Jesus, amém? Agora, lembre-se que ele inicia esse assunto falando: se você me chama de Senhor, Senhor, por que não faz o que eu falo? Por que não faz o que eu estou falando? Por quê? E o assunto é esse. E aí o que ele fala? Duas casas. Então é semelhante às duas casas. As duas são gospel, né? As duas, quem sabe, falam aleluia, glória a Deus. Mas só uma está praticando o perdão, o amor, se esforçando para agradar a Deus. A outra apenas tem a pose de casa. Quando que a gente descobre? Quando vem a enchente. Vê a enchente, desaba lá na mágoa, desaba lá na depressão. Que fulano disse que eu nunca vou ser feliz. Mas para aí, você acredita nas palavras do fulano ou que Jesus disse que te escolheu, te nomeou para você dar fruto? Porque ele disse: não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Então você tem que acreditar na tua escolha, na escolha que ele fez por você, amém, irmãos? Você é o escolhido, é você abrir a boca e dizer: não, eu
sou escolhido de Deus. Deus me escolheu, não foi para ser pisado pelo diabo, foi para mim pisar nele, em nome de Jesus. Então não vai ser essa enchente aí de palavras negativas que vai me derrubar, não vai ser uma coisinha, uma mágoa que vai me derrubar. Jesus, me ajuda aqui a limpar o coração, eu libero perdão. Enfim, você vai enfrentar a enchente com fundamento, com as palavras de Jesus, e você vai permanecer de pé. A enchente não é para te derrubar, ela não pode derrubar você, porque você é essa árvore boa que vai produzir o bom fruto de permanecer de pé. Diga glória a Deus. Agora não esqueça, quem ouve e não pratica vai cair. E Jesus chega a afirmar: grande será a ruína desta casa. Então toma cuidado com esses crentes que dizem acreditar em Jesus, mas vivem uma vida de ai, 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 só sofrimento. Jesus volta logo, me socorre, ai meu Deus. Talvez o que está faltando para esse crente é ouvir as palavras de Jesus e aprender as palavras dele, aprender e praticar no seu dia a dia, porque a prática dessa palavra vai nos fazer vencer as correntes das águas, a enchente, como está dizendo aqui, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Então, que nada venha abalar a tua fé nas promessas, que nada venha abalar você, porque você foi chamado para ser uma boa árvore, para ser um homem e uma mulher com um bom tesouro no seu coração. Que nada venha te abalar, porque você foi chamado para ser casa na rocha. Rocha é as palavras de Jesus. Não esqueça, aquele que ouve as minhas palavras, não é palavra de pastor, de religião, é as palavras de Jesus que vão fazer a diferença. Amém, irmãos? Vamos orar? Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. E glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, o Senhor nos mostrou aqui hoje na Tua palavra que nós não podemos ser, Pai, uma casa na areia. E a casa na areia é aquela pessoa que ouve a Tua voz, mas não guarda, não enche o tesouro do seu coração com a palavra e não se esforça para praticar no seu dia a dia. E nós não queremos ser religiosos, apegados a homens, religiosos que qualquer um que fala em nome de Deus, nós já saímos seguindo e obedecendo. Não, Pai, o Senhor não nos chamou para sermos assim. Pelo contrário, o Senhor diz: examinai as Escrituras. É para nós buscarmos a sabedoria, o entendimento, as Tuas palavras, Pai, pois é as Tuas palavras que nos farão produzir bons frutos, fazer bem e não mal. Então vem agora, Jesus, modelando o nosso coração. Se necessário, nos faça nascer de novo. Tira o coração de pedra e coloca um novo coração. Modela, nos transforma-nos, ó Pai. Tira de nós aquilo que não provém de Ti, Senhor, e enche-nos do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua paz, da Tua bondade, da Tua presença, da Tua fé, Senhor. Vem tirando de nós todos os pensamentos negativos. O Senhor disse: os limpos de coração verão a Deus. Então venha, Pai, faça uma limpeza no nosso coração, na nossa mente. Chega de pensar coisa negativa, chega de achar que tudo vai dar errado sempre na nossa vida. Está amarrado todo espírito de frustração, decepção, toda carga pesada, negativa, arranca de nós, pois nós queremos agora praticar a Tua palavra, e a Tua palavra nos ensina: em Teu nome expulsamos todo mal. E nós usamos agora o poder do nome de Jesus para expulsar todo mal da nossa mente, do nosso coração, da nossa casa. Espírito de briga, é as correntes das águas que tentam separar esse casal, é as correntes que tentam levar os filhos para o mau caminho, é essa enchente maldita que vem tentando destruir
sai da nossa casa em nome de Jesus. Não é pela nossa força, mas pela força, pelo poder do nome de Jesus. Abate em retirada, olho grande, inveja, tudo que possa ter sido mandado contra esta casa, contra esta família. Nós repreendemos todas as trevas, todo espírito de trevas, de briga, de discórdia, de doença, de miséria. Sai dessa casa, sai desta família. É uma ordem, é no nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, nós pisamos em todo o mal e exigimos agora da nossa vida, dos nossos caminhos, da nossa casa, do nosso coração, todo o mal, todas as trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia, saia e saia, vai embora. Pai, o Senhor disse: em meu nome expulsarão todo o mal. Então nós expulsamos todo o mal, primeiramente do nosso coração, da nossa vida e da nossa família, Pai. Que vai embora todo o mal, em nome de Jesus. Pai, nós oramos com fundamento, Pai, com fundamento nos teus ensinamentos. E o Senhor ensinou dizendo que nos escolheu, que nos nomeou para que nós dessemos fruto. E o Senhor disse para pedirmos ao Pai em teu nome, que o Pai nos daria, que o Pai traria a realidade e as bênçãos, os frutos seriam produzidos. E nós oramos agora em nome de Jesus ao Pai e pedimos: responda às nossas orações. Faça bem agora, meu irmão, minha irmã. Você foi chamado para ser uma árvore boa, para ser um bom homem, uma boa mulher, que tira do seu coração coisas boas, que as tuas palavras fazem bem e não mal. Então abra a tua boca agora e faz bem para a tua família. Ora em nome de Jesus pela tua casa. Diga em nome de Jesus: Senhor, abençoa o meu casamento, os meus filhos, o meu lar. Alcança agora cada um dos meus familiares, curando, libertando, salvando. É em nome de Jesus, Pai. É no fundamento das tuas palavras que nós oramos. E este fundamento é poderoso, aonde a enchente não destrói, aonde a bênção se cumpre. O Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E nós invocamos aqui agora o cumprimento das tuas palavras. Oh, em nome de Jesus, honra, Senhor, cada oração. Em nome de Jesus, ó Pai, responda a cada pedido, alcança cada familiar. É o teu Espírito que convence, é o teu Espírito que transforma. Então transforma esse clima como da água para o vinho, transforma essa situação, traga solução, traga cura, traga milagre. Em nome de Jesus nós cremos, Pai, e determinamos a bênção sobre toda a nossa família.